Eu acabei de ver um vídeo do Rafael Lima, do Ideias Radicais, falando sobre o Bolsonaro e falando principalmente sobre a reforma da Previdência. E eu tô fazendo esse vídeo para perguntar ao Rafael Lima, que na verdade eu fiz um comentário no vídeo perguntando, só que esse comentário teve 0 likes, não sei nem se dá para ver o comentário, enfim. Então eu vou perguntar isso em vídeo. Então eu quero, na verdade, fazer várias perguntas ao Rafael Lima sobre o que ele falou nesse vídeo. Primeiro, segundo ele, a reforma da Previdência é importante porque sem ela o Brasil vai falir. E aí surge a minha primeira pergunta. Como é que o Brasil pode falir se ele não é uma pessoa? Brasil não é uma pessoa, Brasil não é uma empresa. Para que ele possa falir e, com ele falindo, todas as pessoas falirem ao mesmo tempo. Isso não faz sentido. Ou você está dizendo que o Estado brasileiro vai falir, mas o Estado brasileiro falir é uma coisa ruim pelo ponto de vista libertário, ou melhor, pelo ponto de vista lógico, porque Estado é o monopólio da força. O Estado estar forte, o Estado estar íntegro, o Estado estar em pleno funcionamento, o Estado ser eficiente, significa um monopólio da força eficiente, um monopólio da força em pleno funcionamento. Você concorda com isso ou talvez eu não esteja entendendo nada? Então, sendo um Estado monopólio da força e sendo o monopólio da força uma coisa ruim, tanto eticamente como economicamente, por que a falência de um monopólio da força seria ruim? O próprio Rafael Lima disse em vídeos recentes que ele é a favor da eliminação radical do Estado, que não é a favor da eliminação passo a passo, mas sim que radicalmente acabe o sistema estatal, exatamente porque é um sistema centralizado, um monopólio da força. Por que então você está preocupado se o monopólio da força vai falir? Então me parece que o seu discurso está sendo a maior preocupação do momento é que o Estado vai falir. Então temos que impedir que isso aconteça fazendo uma reforma dentro do Estado para que o Estado possa administrar melhor os seus recursos e para que o Estado fique com um melhor funcionamento. Parece, para mim pelo menos, talvez eu seja burro, mas parece para mim que é isso que você está falando. Então eu vou tentar antecipar algumas possíveis respostas que o Rafael poderia dar a essas minhas perguntas. Ele poderia dizer, por exemplo, que o corte de gastos é uma coisa boa. Eu acho que ele defende isso, que o corte de gastos do Estado é uma coisa boa, porque se o Estado gastar menos, então ele também vai cobrar menos impostos e inflacionar menos a moeda. Aí eu pergunto, desde quando um monopólio tem incentivo de se aproveitar menos do seu monopólio porque ele gasta menos? Então os políticos estão sentados lá falando assim, poxa, o Estado está gastando muito, então vamos cobrar mais imposto. O Estado não está gastando, então vamos cobrar menos impostos. É assim que funciona? Os impostos vêm porque os políticos acham que tem que gastar ou porque existe um monopólio da força e logo esse monopólio da força tem um incentivo de agredir a propriedade das pessoas e não de respeitar, já que ele não visa lucro. Apesar das pessoas demonizarem o lucro, é por causa do lucro, é exatamente por causa do lucro, que se respeita a propriedade privada, já que eu preciso respeitar, oferecer um serviço bom no mercado, competir com outros produtores que oferecem esse serviço para que eu possa lucrar. O Estado não precisa lucrar. Então, por que seria um incentivo econômico diminuir os gastos que o Estado supostamente precisa gastar, sendo que eles sempre podem inventar novos gastos ou redirecionar o dinheiro que eles estão economizando de uma coisa e colocar em outra, inclusive colocar na maior capacidade de parasitar o mercado, porque essa capacidade também depende de recursos, também depende de gastos. E o gasto, por exemplo, com previdência não está ajudando o Estado a parasitar melhor a sociedade, a fiscalizar melhor a sociedade. Então, um corte de gastos com uma coisa que não está ajudando tanto o Estado, o monopólio da força, pode resultar em gastos que ajudem mais o Estado, ou seja, podem resultar no aumento do Estado. Então, eu não consigo entender o que isso tem a ver, por que um libertário que se preocupa com a eliminação do Estado deveria se preocupar
que o Estado brasileiro está falindo, então essa é a preocupação, a maior preocupação do momento do Brasil, do povo brasileiro. Por que essa é a maior preocupação? Eu ainda acharia mais compreensível a defesa de que se cortem impostos ou que se cortem regulações financeiras. Não é nem que se diminua a inflação, é que se corte a obrigatoriedade da moeda de curso forçado, ou seja, que se corte a obrigatoriedade do real. Isso eu até acharia compreensível, que se essas coisas fossem implementadas, realmente seria uma diminuição do Estado. Por exemplo, os estados mais autoritários não são estados que estão falindo, não são estados que não conseguem administrar seus recursos. O Estado da Coreia do Norte consegue administrar muito bem os seus recursos. Por isso que ele não sai de lá, por isso que ele é uma ditadura, por isso que ele consegue matar os opositores, torturar os opositores, matar as pessoas de fome e não sai dali. Pode ter certeza que os gastos do Estado da Coreia do Norte em oferecer serviços são gastos muito baixos. Os gastos do Estado venezuelano também são gastos muito baixos, ou melhor, são gastos concentrados na repressão pelo uso da força, na concentração de armas, no monopólio das armas, que no fim das contas é isso que o Estado é. Então essas ditaduras aconteceram não porque o Estado estava sem recursos, estava falindo, não, porque ele tinha recursos suficientes para conseguir impor um monopólio da força sobre as pessoas. O problema do Estado é por ele ter recursos, não por ele ter falta de recursos. E aí eu vejo que o Rafael Lima está usando esse discurso de vamos nos preocupar com a reforma da Previdência porque é uma grande preocupação, é uma coisa muito importante e pessoas que têm preocupações muito importantes têm que ter essa preocupação muito importante e que também é o discurso que os liberais estão tendo. Então o Rafael Lima mostra aí uma grande semelhança com o discurso liberal, só que esse é um discurso de eficiência do Estado. Claramente os liberais, eles defendem o Estado, eles estão defendendo que o Estado mantenha sua eficiência. E é isso que está logicamente implícito quando você fala que a reforma da Previdência é uma coisa importante que aconteça. Você implicitamente está dizendo que é importante que o Estado mantenha sua eficiência, que os recursos do Estado não sejam gastos com esse tipo de coisa. E sobre a inflação, ela só desvaloriza a moeda estatal. Não é bom que a moeda estatal desvalorize, já que nós já temos moedas criptodigitais, descentralizadas, que não podem ser afetadas pelo controle central. Não é bom que a moeda estatal colapse para que essas criptomoedas ganhem valor. Isso não seria uma eliminação radical do Estado? Então, por que se preocupar? Vamos inflacionar menos a moeda. Implicitamente, isso não significa defender a moeda de curso forçado, que ela seja eficiente. Então essas são minhas perguntas, pelo menos nos comentários do vídeo do Rafael eu não consigo fazer perguntas porque ninguém dá like. Acho que os últimos comentários que eu postei lá acho que ninguém tá vendo. Então agradeço se puder responder em vídeo ou comentário ou mensagem, mesmo que não fale meu nome, não importa. Então muito obrigado, apoiem o canal, inscrevam-se e até o próximo vídeo.